pessoal, eu sou o professor Carleilton, trabalho na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e eu resolvi fazer um projeto aí de estar gravando algumas aulas, aliás, estar gravando continuamente aulas com temas de matemática básica, tá bom? Inicialmente eu tenho o intuito de estar passando fazendo essas gravações, para atingir os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, que são a faixa de ensino em que eu trabalho, mas eu também pretendo trabalhar posteriormente com temas de matemática, tópicos de matemática avançada, tá bom? Só que essa é a primeira aula de introdução ao conjunto dos números, diagrama de Venn e reta numérica, com a introdução aí, vendo o título aí. Mas posteriormente eu pretendo gravar algumas aulas aí de temas avançados na área de matemática e na área de física. Para iniciar, eu vou começar com temas bem básicos e aí vou estar atingindo os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, mas posteriormente eu vou estar sim querendo gravar aulas para os alunos do ensino superior, tá bom? Para os alunos que fazem logística, que fazem engenharia aí no início do curso, e pretende ter algumas aulas. Enfim, eu vou estar trabalhando nesses tópicos posteriormente. Por hora, esse projeto, então, se inicia com introdução ao conjunto dos números, tá? Então, a gente vai falar de conjuntos numéricos e, claro, os blocos da estrutura, que os números se apresentam. E aí a gente fala de diagrama de Venn e reta numérica. Bom, para iniciar, vamos lá. Eu tenho aí o que a gente chama de diagrama de Venn. Então esse é o diagrama de Venn, tá? E nós temos 5 estruturas básicas dos números, Nós temos aí a primeira estrutura básica, o conjunto dos números naturais, representado por N. Depois nós temos o conjunto dos números inteiros, representado por Z. Depois nós temos o conjunto dos números racionais, representado pelo Q. Temos o conjunto dos números irracionais, e depois nós temos o conjunto dos números reais. Tá aí. Então essa é a estrutura básica dos números. Existe uma outra, existe uma estrutura maior que dos números, que a gente chama de conjunto dos números complexos, que por hora a gente não vai estar vendo o conjunto dos números complexos. Eu vou falar cada um desses blocos, mas os números complexos eu vou deixar para um outro momento, tá? Claro, eu vou estar falando de cada um deles, mas eu não vou entrar muito a fundo. Aí depois eu vou estar trabalhando com vocês aí o último bloco, que é o conjunto dos números complexos, mas num outro momento, não nessa aula, tá? Essa primeira aula se refere a esses blocos, tá? Mas observe que fica de fora então esse último conjunto dos números complexos. Então, para começar, vamos lá. Aí nós temos o conjunto dos números naturais, representado pelo N, o conjunto dos números naturais formado por números inteiros positivos, tá bom? Então, observe aí, eu tenho o conjunto dos números naturais, ele inicia pelo 0, tá vendo? E vai até o infinito positivo, certo? E nós temos também, a gente costuma representar também o conjunto dos números naturais, onde a gente deixa de fora o 0. Nesse caso, a gente representa por N uma estrelinha em cima, tá? E são os números positivos, que vai do 1 ao infinito, tá? Então, esse é o que a gente chama de conjunto dos números naturais. Não tem segredo. Claro que estou colocando isso de uma maneira bem simples agora, porque depois a gente pode estudar a sequência dos números naturais, etc. Mas no momento, o que interessa é vocês entenderem o conjunto dos números, tá bom? Os blocos, que compõem a hierarquia dos números que nós conhecemos,
certo? Bom, bora continuar aí. Aí, ó, eu tenho nesse primeiro bloco, né? Eu coloquei lá no início de vermelho, como vocês viram, aqui eu estarei colocando de vermelho. Esse é o diagrama de Venn, como vocês podem ver, é um círculo, tá? Podem ter um ou mais círculos, né? Numa representação dessa, como vocês viram no início. E observe que dentro do círculo, né? Temos aí o número N que representa os números naturais. Então, para que serve esse diagrama de Venn-Euler? Esse diagrama de Venn-Euler serve justamente para que a gente possa representar conjuntos. E nesse caso aqui, eu estou representando o conjunto dos números naturais completo. Eu poderia representar apenas 4 ou 5 elementos dos números naturais. Por exemplo, eu poderia representar apenas o 2, o 3, o 4, o 5. Ou outro número, sei lá, o 7, o 9, o 10. Tá bom? E colocar aí. Mas como eu estou representando eles genericamente, né? Então, está aí. Essa é a representação do conjunto dos números naturais no diagrama de Venn-Euler. Observe que aqui, ó, só uma observação. Escreve Euler, tá? Mas fala Euler, tá bom? Então, só para vocês aí não pronunciarem errado o nome desse grande matemático, né, que foi Leonhard Euler. Bom, vamos lá, continuando aqui, ó. Eu tenho um primeiro exercício aqui para fazer. Então é o seguinte: os números representados por N que estão entre 2 e 10. Ou seja, matematicamente, ele é representado assim. Eu tenho 2 menor que N, que é menor que 10. Ou seja, 2 menor que N. Por que 2 é menor que N? Porque N está entre 2 e 10. Ele é 3, ele é 4, ele é 5, ele é 6, ele é 7, ele é 8, ele é 9. Não pode ser o 10, nem pode ser o 2. Por quê? Porque aqui, ó, eu não estou falando que ele é menor ou igual. Eu estou falando apenas que ele é menor. Observe que isso aqui é um símbolo de menor, né? Então, 2 menor que N, que é menor que 10. Então, o N está entre 2 e 10. Ou seja, como eu quero todos os números que são representados por N, né? Então, nesse caso, quais são os números que estão entre 2 e 10? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ok? Esses são os números que eu estou procurando. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Ou seja, o exercício 1 que pede números entre 2 e 10, números pertencentes ao conjunto dos números naturais entre 2 e 10, são esses números aqui, ok? Então, esse seria uma situação de um exercício bem simples aí para mostrar que você entendeu o que é um conjunto de números naturais. Então, vamos para o exercício número 2. Observe que são exercícios simples, tá bom? Exercício 2. Determine os números representados por N pertencente a N, tal que 2 é menor ou igual a N, que é menor que 10. Observe que aqui agora eu tenho uma diferenciação em relação ao exercício anterior. Quero um número cujo 2 é menor ou igual a ele, né? Que é menor que 10. Ou seja, quais são esses números? Como eu estou falando de menor, como o 2 é menor ou igual a esse número, então eu posso considerar o 2 também, junto dessa sequência que eu vou pegar agora, tá bom? Desse grupo que eu vou pegar agora. Então, os números representados por N, tal que N pertence aos números naturais, né, que são os inteiros positivos, são aí o 2, né? Porque o 2 tem que ser menor ou igual, então o 2 está incluído. Então, sempre que tiver um menor ou igual, aquele número está incluído, tá? O 3, vamos para cá. O 4, o 5, o 6, o 7
e o 8. Então, tá aí o número. Essa é a representação aqui, ó. Certo? E então essas são as duas atividades que eu passei sobre números naturais. É isso que você precisa saber sobre o conjunto dos números naturais, tá? Por hora. A próxima aula a gente vai estar... A próxima aula não, nessa aula, mas eu vou estar dividindo em alguns vídeos, tá? Em 4 vídeos. Em cada vídeo eu vou estar falando de um tipo de conjunto, tá? Dos números. Então nesse vídeo foi só sobre o conjunto dos números naturais. O próximo vídeo a gente vai ver sobre o conjunto dos números inteiros, tá bom? Mas antes a gente vai falar sobre a distribuição do conjunto dos números naturais na reta numérica, tá? Para que eu possa estar falando da distribuição do conjunto dos números naturais na reta, é importante eu mostrar para vocês a definição de semi-reta. Então o que é uma semi-reta? Uma semi-reta é uma reta numérica onde essa reta é limitada por um ponto, ou né, esse ponto é um número, ela é limitada por um ponto, e aí ela segue indefinidamente, seja por sentido negativo ou no sentido positivo, tá? Então, a semi-reta é uma reta numérica onde ela é limitada por um número, né? Ou seja, tem um número ali, que é um ponto, e a partir daquele ponto, a reta segue indefinidamente para um lado ou para o outro, certo? Então isso é uma semi-reta. Ela continua no sentido positivo. Então, ó, aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, dessa semi-reta, onde ela é limitada pelo zero, ó, ela começa no zero e continua no sentido positivo até o infinito. Então isso aqui é uma semi-reta, porque ela inicia no zero e vai até o infinito positivo, tá? Eu poderia ter um outro exemplo aqui, ó, de uma semi-reta que começa no 3, por exemplo, e se estendesse até um infinito positivo. Ou então uma semi-reta que comece no 3 e se estendesse por 2, por 1, por 0 e continuasse, né, no sentido negativo até o infinito. Então, uma semi-reta é isso. Aqui, essa semi-reta nada mais é do que uma semi-reta formada pela distribuição do conjunto dos números naturais. Observe, ela começa do zero, depois nós temos 1, 2, 3, 4. Observe os intervalos iguais, ó, na distribuição dos números. E a gente vai entender isso melhor depois, tá? Mas, no momento, basta vocês saber que tem que ter o mesmo espaço. Mas, aqui, voltando à distribuição do conjunto dos números naturais. Tem o 0, depois tem um aqui, se vocês verem aqui. Aí depois, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim continua até o infinito. E aí dá para ver que aqui é uma semi-reta, né? Dá para ver porque ela é limitada pelo zero e continua no sentido positivo até o infinito, certo? Então, tá aí. Essa é a aula sobre o conjunto dos números. Aliás, essa é uma parte da aula. Estou falando sobre o conjunto dos números naturais. A próxima aula será sobre o conjunto dos números inteiros. Então, se você não entendeu bem essa aula, volta ao vídeo, reveja esse vídeo para que você possa estar preparado para assistir a próxima aula, beleza? Que será sobre o conjunto dos números inteiros. Será o próximo bloco do conjunto dos números, tá? Não esqueça de se inscrever nesse canal aqui, que é Mistérios da Razão, e deixar o sininho ativado para que você possa receber os vídeos das aulas aí, que você possa saber do vídeo das aulas. Se você não ativar o sininho, você não vai saber quando que está sendo postado as aulas, ok? Lembrando que esse canal aqui é uma extensão da página do Facebook que eu administro, chamado Mistérios da Razão, que é um canal voltado para divulgação científica, etc. Então, como eu resolvi fazer esse projeto aqui, eu simplesmente resolvi fazer uma extensão dessa página para o YouTube, fazendo um canal no YouTube com o nome Mistérios da Razão, tá bom? Então, se você quiser ver Mistérios da Razão no Facebook, é só entrar no Facebook,
e digitar Mistérios da Razão. E aí você vai ter também as informações sobre as coisas que acontecem lá na página. Beleza? Então, tchau, obrigado e até o próximo vídeo.